Oi, 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 pontinhos! Voltei depois de 3 anos, acho que um pouco mais, de atualizar o canal. Eu estou de volta e eu resolvi postar esse vídeo assim, ó, de cara limpa, de óculos. Vou tirar o óculos porque me atrapalha ver de perto, o óculos é pra longe. Eu estou careca, como podem ver, eu estava mais careca, eu tinha raspado na zero. E vou contar um pouco do que aconteceu nesses 3 anos. Vocês podem ver pelos últimos vídeos que eu postei. Eu acho que eu postei o retorno quando eu estava morando em São Simão. Assim que eu tinha chego em São Simão, eu postei alguns vídeos falando que eu ia retornar tudo, mas eu não consegui por causa de falta de estrutura física, por falta de celular, de aparelhagem e tudo mais. Eu ainda não aprendi a editar vídeos, eu vou me esforçar para aprender. Por enquanto vai ficando ao natural, vai ficando sem edição, então perdoa os erros. Mas enfim, eu vim aqui continuar contando como é a trajetória dessa borderlinezinha que chuta a bunda do transtorno de personalidade borderline todo dia. E uma coisa que eu queria incluir é sobre maternidade solo, quando você tem um transtorno de personalidade, uma doença psicológica que pode te prejudicar muito mais. O que aconteceu nesse período, desde a última vez? Vocês podem ver também que eu postei um vídeo do meu casamento, foi o meu terceiro casamento na igreja, é um vídeo lindo, maravilhoso, o casamento foi maravilhoso. Quando eu cheguei lá em São Simão, vinda de Jardinópolis, saída de 2 empregos em Jardinópolis, não deu certo lá. Aí eu fui pra São Simão, cidade que eu nasci. Vocês veem que eu viajo demais, né? A vida de borderline é 880, é toda hora na borda, a gente tá aqui, tá ali. Então eu nasci em São Simão, eu fui criada em Luiz Antônio, interior de São Paulo. Eu mudei para o Rio de Janeiro, foi a época do meu segundo casamento, quando eu comecei a gravar os vídeos lá em 2014, eu estava dentro de um casamento extremamente abusivo. Eu comecei a gravar os vídeos com a intenção de me ajudar, sair da crise depressiva que eu estava, daquele momento de pânico que eu acabei desenvolvendo também, junto com o transtorno de personalidade. Foi uma fase terrível, que os vídeos me ajudavam muito. Então eu peço para vocês, faça uma maratona no canal, assista os vídeos antigos e vai comparando com tudo que o borderline fez na minha vida. Enfim, eu saí desse casamento abusivo em 2014, eu tive internações em 2014, surtos por causa desse divórcio, desse segundo divórcio, né, depois do primeiro que foi do pai da minha filha. Tive surtos, tive 2 internações psiquiátricas, 2 tentativas de suicídio. Aí resolvi começar minha vida de novo. Em 2015 eu tive a graça, a maravilhosa graça de me converter a cristã evangélica. Até então eu seguia filosofia budista e no primeiro vídeo eu lembro de ter comentado que eu jamais falaria sobre a minha religião ou imporia a minha religião no canal. Porém, em 2015 eu me converti, eu me batizei, eu conheci a Deus pessoalmente e a Jesus. E no decorrer desses 6 anos, muita, mas muita coisa mudou e muita coisa referente à minha experiência com Deus. Então talvez seja impossível eu contar a minha história para vocês sem falar de testemunhos, sem falar do que Deus fez na minha vida, sem falar do que mudou, do que me transformou, das provas que eu passei, que eu estou passando, por isso estou careca. Então é meio que impossível de eu falar aqui no canal com vocês e não tocar no assunto, né, de fé. Mas, lembrando que eu respeito a fé de todo mundo, eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo. Até hoje eu recebo mensagens no meu WhatsApp, que é disponível aqui no canal, mensagens no Instagram, @dricadário com K, vai lá e segue no Instagram também para vocês verem o tanto de coisas que eu faço, que eu posto, toda a minha vida assim compartilhada com todo mundo. Porque desde 2014 não é segredo para ninguém que eu tenho diagnóstico de transtorno de personalidade borderline já há 11 anos, desde os 18, quando eu fui diagnosticada. Mas as características do transtorno estão presentes por toda a minha vida, desde a infância, desde quando eu tentei suicídio a primeira vez, entre 9 ou 10 anos. Não fui tratada na adolescência, infelizmente, então isso foi
turbinando mais. E aí com 18 anos eu fui procurar ajuda médica de verdade, eu fui entender, eu tive diagnóstico, eu fui estudar. Então são 11 anos estudando esse diagnóstico, por isso chegou a esse canal. E por isso eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis com a minha experiência, com o meu dia a dia. E desde que eu postei da última vez que eu tinha me mudado para São Simão, a cidade que eu nasci, para tentar recomeçar, aí foram acontecendo as coisas. Eu consegui um emprego de plantonista noturna. A princípio era diurna, mas eu passava mais tempo no trabalho do que em casa. Não tinha tempo pra nada. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar à noite. Eu pensei, vou ter mais tempo durante o dia em casa, né? Com a minha filha, inclusive. E aí eu aceitei passar pro plantão noturno. Trabalhei 2 anos. Olha só que superação para um borderline conseguir se manter no emprego por 2 anos. E assim, tendo crises do mesmo jeito, mantendo as características do transtorno do mesmo jeito, fazendo tratamento na medida que eu podia, tomando antidepressivo, tomando ansiolíticos, conforme eu sempre tratei com psiquiatra, nunca abandonei de fato o meu tratamento. Tá certo que eu trocava de profissionais, dependendo da cidade que eu estava, mas eu sempre estava acompanhando, sempre tinha uma terapia, alguma coisa. E esses 2 anos empregada, com carteira registrada, trabalhando com horário, foi muito difícil, gente. Vocês podem imaginar como borderlines, como é difícil a gente manter uma rotina. E eu consegui. Eu consegui enfrentar crises de ansiedade lá dentro, mania de perseguição, coisas que eu vou falar mais pra frente em outros vídeos, mais resumidamente, ensinando a vocês a minha experiência, que eu aprendi como lidar com essas questões. Acontece que em 2018, né, que eu fui pra São Simão, que eu consegui esse trabalho, eu precisava de ajuda de alguém para cuidar da minha filha. Isso sempre foi um problema na minha vida, já que os meus pais sempre se manteram distantes, nunca assumiram uma ajuda para mim, para cuidar das minhas filhas, então, da minha filha, então eu tinha que pagar, e eu nem, não tinha condições de pagar. Então acabou que eu me encontrei num outro casamento, um casamento dentro da igreja, que eu colocava fé, que eu achava que daquela vez daria tudo certo, que eu não estava fazendo a escolha antecipada, ansiosa. Eu orei, eu pedi direção a Deus. Então eu fiquei feliz, 2 anos aí, muito felizes. Tanto é que o vídeo do casamento é maravilhoso, emocionante. Tá aqui disponível no canal para vocês verem. Porém, 2 anos depois desse casamento, a minha vida desmoronou de vez, que foi no ano passado de 2019. Então foi 2017, 2018 e 2019, esses 3 anos que eu passei em São Simão. E aquele casamento que eu achei que era de Deus, que era abençoado, que o emprego que eu tinha, estabilidade e tudo mais, de repente caiu na minha cabeça, desmoronou. Aconteceu um crime por parte do meu marido contra a minha filha. Isso não vou entrar em detalhes, mas é traumático, é pesado. E tá descrito em detalhes no meu livro, que eu estou reescrevendo. O livro Eu Não Me Suicidei será publicado em breve. Logo eu estarei vendendo este livro, com a graça de Deus, para levar a minha história assim a milhões de pessoas. O que é ser borderline, o que é ser cristão, o que é ter experiências com Deus. Eu vou passar, tá tudo detalhadinho lá no livro, então não vou entrar muito em detalhe nos vídeos. Os vídeos eu foco mais nas características do transtorno, em como vencê-las, em como se superar, em como seguir a vida tendo um transtorno de personalidade que não tem cura, porque é quem você é. Então você tem que aprender a se transformar, a se conhecer. E eu passei 20 anos da minha vida refém desse transtorno e assim, metendo os pés pelas mãos, entrando em casamentos porque eu precisava de ajuda financeira, porque eu precisava de alguém para cuidar da minha filha para eu poder trabalhar. Aconteceu essa tragédia, foi um trauma enorme para mim e para minha filha, porque era um homem evangélico, um homem da nossa confiança, da confiança de milhares de pessoas. Foi uma surpresa para todo mundo ficou muito chocado, não esperava que isso fosse acontecer. Enfim, no final do ano passado, nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fiquei com a minha filha sozinha na casa que a gente morava, no casamento,
Foi uma casa reformada. No meu Facebook tem todas as fotos da reforma dessa casa, que também era um grande sonho. Era uma casa doada por um parente deste marido. E a gente fez uma reforma dela, geral, assim, de mão na massa mesmo. Nós e um casal de amigos pusemos a mão na massa, sentei piso, levantei parede, troquei janela, calcei porta, fiz muita coisa. E achei que finalmente a minha vida estava florescendo. Mas não, aconteceu uma tragédia, tudo desmoronou. E aí eu fiquei nessa casa até dezembro. Quando foi em dezembro do ano passado, que acabou o ano letivo da minha filha, uma coisa que eu também comento num vídeo anterior aí, nos vídeos, que eu achei uma escola excelente para ela, pro transtorno do déficit de atenção que ela tem, que acolheram, que ajudaram ela a evoluir demais. E eu precisei sair de São Simão. Só que é de conhecimento de todo mundo que eu não me dou bem com a minha mãe. Então eu não podia morar na casa da minha mãe. Também não tem espaço para morar na casa do meu pai. Não tem uma casa, ele construiu a casa dele, tem a vida dele com a mulher dele e tudo mais, e não me cabe lá. Então eu precisava resolver essa situação. Eu trouxe a minha filha para Luiz Antônio, a cidade onde eu cresci, onde moram meus pais, e eu disse para minha mãe: ela vai ficar aqui e eu vou para Ribeirão Preto, onde eu trabalho, onde eu tenho 2 empregos, porque durante o casamento nós financiamos um carro, e esse carro começou a servir como fonte de renda através de aplicativos. E eu me apaixonei pela profissão. Eu sou motorista de aplicativo e não vejo a hora de poder largar o meu emprego de plantão para fazer só aplicativo ou trabalhar só com a internet, que é uma coisa que eu gosto demais também, que é a comunicação. Meu sonho é trabalhar com comunicação. Então, eu estou aí galgando degraus e tudo mais. Porém, a minha filha teve acompanhamentos, eu estive ao lado dela durante todos esses acompanhamentos, nós tivemos muitas conversas sérias. Isso tudo está detalhado lá no livro, são coisas emocionantes, que Deus me deu sustento, me deu força. Eu achei que naquele momento eu fosse desmoronar, eu fosse entrar em crise, eu fosse ser internada de novo. Eu não fui, eu batalhei, eu aguentei. Eu deixei ela com a minha mãe contra a minha vontade, sofrendo demais pela distância, porque a gente nunca ficou separada. E quando foi em março deste ano, entrou esse negócio da pandemia, estourou essa pandemia e tudo mais. Aí eu vi uma das minhas rendas caírem, porque eu já não podia mais fazer aplicativos, porque todo mundo estava em casa, não tinha movimento, não tinha como trabalhar com aplicativos. Eu levei minha filha para ficar comigo na minha casa em Ribeirão Preto, são 60 quilômetros da cidade onde minha mãe mora, Luiz Antônio, onde eu estou hoje, e passei 15 dias com ela. Acontece que eu já vinha de um ano de autocontrole absoluto, sozinha. Eu tomava apenas um antidepressivo, tinha um acompanhamento psiquiátrico, e até ali eu estava bem, eu estava aguentando, suportando 2 empregos, 24 horas por dia, pressão psicológica, um trabalho que é na área da saúde. Então quando entrou a pandemia, aquilo explodiu de uma forma absurda, todo mundo preocupado, todo mundo com medo de ficar doente. Eu fiquei um mês sem ver a minha filha, com medo de vir visitar ela e a minha mãe. E aí chegou uma época que já tinha amenizado um pouco, e eu estava em casa, estava ficando em casa durante o dia, e falei pra minha mãe: olha, vou trazer a Helena pra ficar comigo, porque eu estou mal, eu estou voltando a entrar em depressão, sem ela, só indo pro trabalho à noite, não saio de casa, eu durmo direto. E ela sempre me motiva, ela sempre me coloca pra cima, ela que me tira da cama, ela que me faz fazer comida, ela que me faz viver. 9 anos dedicados a essa menina que é uma bênção, um anjo do Senhor, que me faz ser mãe, que me faz passar por cima do transtorno e aguentar o que tiver que aguentar, inclusive o período que eu fiquei desempregada, vendendo lanchinho natural na rua, quando morava aqui na cidade de Luiz Antônio. Tenho uma clientela grande, bastante gente me conhece por causa disso, foram quase 3 anos fazendo isso. Aí depois fui para Jardinópolis, São Simão tive esse casamento, acabou esse casamento, estou em processo de divórcio pela 3ª vez, mas a minha filha ficou aqui. Aí eu levei ela para minha casa, só que aconteceu um problema no meu trabalho, uma regra que me afetou diretamente.
E a gente sabe que border está sempre na borda. Então, como eu vinha de um ano muito estressante, cheia de coisas, cheia de traumas, cheia de problemas para resolver, longe da minha filha, mentalmente esgotada, aquele problema no meu trabalho foi a gota d'água. E foi onde eu explodi com a pessoa errada no momento errado, que foi a minha supervisora. Eu briguei no meu trabalho e tomei uma suspensão. Olha a borderline aparecendo. Tinha que ser a borderline. Todo mundo foi afetado. Todo mundo ficou injuriado, todo mundo ficou revoltado. Mas quem abriu a boca pra gritar, pra reclamar, pra brigar foi a Drica, a borderline. Porque não soube fechar a boca e eu já tava explodindo. E eu explodi com a pessoa errada na hora errada. Levei uma suspensão de 1 semana pra eu ficar em casa. Quando essa suspensão acabou, minha filha estava comigo, eu falei, quer saber? Eu vou ficar em casa calma com a minha filha, nós estamos em pandemia, vamos ficar isolada, vamos ficar segura, vou aproveitar esses dias para esfriar a cabeça, eu volto a trabalhar depois, tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava muito deprimida, muito sobrecarregada, eu estava precisando tratar de mim, eu estava precisando tratar do meu trauma, do que essa tragédia marcou em mim, marcou na minha filha, no tanto que eu tava me dedicando para cuidar dela, me virando do avesso para estar ao lado dela, para acompanhar o tratamento dela, para ser presente, para esclarecer muita coisa para ela, que tinha só 8 anos, fez 9 no meio do ano. Mas aí eu ia voltar a trabalhar, mas não estava bem e pedi um atestado de mais 1 semana para uma médica, que eu passei em consulta no mesmo lugar que eu trabalho. Fui lá, passei em consulta e falei pra ela, eu não estou bem, eu preciso de um tempo para esfriar minha cabeça. E fiquei mais 7 dias afastada. Aí trouxe a minha filha embora, deixei com a minha mãe e fui atrás de tratamento, né? Fui atrás de psiquiatra, de um novo psiquiatra na cidade que eu tava morando. Lá eu fui acolhida pelo CAPS. O CAPS dessa cidade só aceita munícipes da cidade, então eu tinha que estar morando lá para ser atendida e acompanhada. Mas qual foi a minha surpresa quando eu, infelizmente, como borderline também, tive a infelicidade de postar na internet o que eu estava passando, de fazer um stories, gravar um stories e contar sobre este problema, essa briga. E tem pessoas que não gostam da gente, né? Tem pessoas que fazem as coisas por maldade mesmo. E printaram, gravaram esses vídeos que eu falei, levaram para a empresa e a empresa entendeu que eu expus a empresa em mídias sociais. E aí, quando eu voltei a trabalhar, logo depois que eu saí do atestado, no dia seguinte o RH me chamou para assinar um processo de demissão por justa causa. Depois de 2 anos trabalhando, depois de expor a vida da minha filha, depois de lutar contra o transtorno de personalidade incansavelmente para me manter naquele trabalho, porque a vontade de fugir era enorme. A vontade de pedir as contas era enorme, mas eu precisava. Eu conciliava com o trabalho de aplicativo, de mobilidade. Então, trabalhava com carro de dia, trabalhava no plantão à noite, carro de dia, plantão à noite. E assim, ia minha vida cansada e tal. Aí veio esse processo de demissão por justa causa. Neste momento, eu sentei, eu lembro de ter sentado no carro, segurado o volante e falado, eu quero morrer, eu não aguento mais. Não dá mais pra tentar, nadar e morrer na praia. E aí, num desespero, eu fui pro posto de saúde que eu trabalhava de novo e atendida pela mesma médica de novo. E conversei com ela e falei, olha, eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Eu acabei de ser processada, afastada, 30 dias, para ser mandada embora por justa causa. Depois de tudo que eu dediquei, depois de tudo que eu me esforcei para permanecer nesse trabalho. Então eu estou surtada. Eu vou surtar de verdade. Eu não vou aguentar. Eu preciso ser contida de alguma maneira. Ela me internou. Eu conversei com psiquiatras da unidade e solicitei, pedi, por favor, me dê uma internação. Eu sei do meu histórico. Eu me conheço. Eu conheço os meus gatilhos. Eu sei até onde eu posso ir. Sei do meu limite. Eu estou precisando de uma internação. Não porque eu vou cometer suicídio, mas porque eu preciso de um tempo para me cuidar e esfriar a cabeça e poder voltar. Fui internada, 21 dias. Hospital Santa Teresa de Ribeirão Preto, muita gente talvez conheça da região. 21 dias nesse hospital. Quando eu saí, tive outra surpresa.
Eu não podia mais continuar morando na kitnetzinha que eu tinha alugado pra ficar lá. Tive que entregar a kitnet porque eu não tinha dinheiro. Tava afastada pelo psiquiatra, fui afastada, né, depois da internação. Então não tinha como eu pagar o INSS de recesso, pandemia, não tinha exame lá, perícia, sabe? Eu ia demorar para receber, ia ficar sem renda. E eu contei essa situação que eu estava pro meu advogado, que tá me defendendo no divórcio, também entrou com defesa para mim contra o processo de justa causa. Conversei com ele, expliquei, falei, olha, para eu continuar o tratamento aqui na cidade, eu preciso de um lugar para morar, eu não sei o que eu faço, você conhece alguém que possa me alugar um lugar? Não sei, eu preciso fazer alguma coisa, decidir onde eu vou ficar. E ele imediatamente se ofereceu, falou que na casa dele tinha uma suíte que ele podia ceder para eu ficar o tempo que fosse preciso. E foi uma bênção de Deus. Eu falo que Deus age assim, quando a gente precisa mesmo. Foi uma bênção de Deus. Eu fiquei de favor na casa desse casal, desse advogado amigo que me recebeu, me acolheu como da família. Sou eternamente grata. Pegou processo meu para responder gratuitamente. Foi um anjo do Senhor enviado para mim. E ali eu permaneci. Porém, permaneci ali tentando, né? Tomando muita medicação, porque eu saí da internação com muita medicação sedativa. Só conseguia dormir. Inchada demais, demais. Eu ganhei 12 quilos em um mês por causa de um antipsicótico que eu estava tomando. 12 quilos. Pode ver que eu tô com a carinha mais redonda, eu tô mais cheinha, eu estou com 10 quilos a mais do que o normal hoje. E aí, gente, certo dia vim eu visitar a minha filha na casa da minha mãe. Quando eu descobri pela minha mãe que eu estava sendo processada pelo Ministério Público por oferecer risco à minha filha, e li nas declarações que a minha mãe tinha denunciado ao Conselho Tutelar que eu levei a minha filha contra a vontade dela para Ribeirão Preto, expus ela à contaminação do Covid, deixei ela com terceiros, não cuidava dela, sou irresponsável. A minha mãe é um caso à parte, enfim. E eu fiquei muito, mas muito abalada com isso, mas muito abalada, porque além do processo de guarda, que eu perdi a guarda da minha filha provisoriamente para minha mãe, eu ainda recebi uma medida protetiva, como se o transtorno de personalidade borderline realmente trouxesse risco de vida para minha filha, alegando que eu expus minha filha a riscos em 9 anos. Vão vir vários comentários nesse vídeo, assim como vieram vários comentários em publicações minhas nas outras redes sociais. Gente que critica, gente que bota a culpa na mãe, mas não sabe da responsabilidade, da dificuldade do nosso país de ser mãe solo, de não ter um pai presente, de não ter ajuda de parente, e você acaba confiando em pessoas e você nunca sabe quem é a pessoa que você está confiando. Eu hoje não confio em ninguém, eu não consigo confiar em ninguém, porque para mim todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Então, confiei numa pessoa para cuidar da minha filha, que destruiu a nossa vida, nosso psicológico. Depois de tudo que eu passei, ainda recebi mais essa. E aí no processo me responsabilizaram pelo que aconteceu com a minha filha, usando o transtorno de personalidade como uma desculpa. Até ouvi um termo de um profissional que disse: se você cometeu um crime culposo, sendo responsável pela sua filha e tê-la deixado com seu marido. E eu ouvi mães também. Eu li comentários de mães me culpando. Você é mesmo louca, perigosa. Você, graças a Deus que a sua filha foi tirada pelo juiz de você. E, enfim, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. É uma questão. Parem de julgar mãe. Vocês não sabem o que uma mãe solo vive e passa nesse Brasil para sobreviver, para sustentar um filho, 2, 3, 10, quantos ela tenha, sozinha. Com uma pensão miserável, que o pai acha que é uma fortuna, paga como se fosse um boleto mensal, porque é aquilo e nada mais. Durante várias vezes eu tentei contato com o pai, eu tenho minhas provas no WhatsApp. Tentei contato com ele pedindo para que ele se aproximasse, para que ele reatasse relacionamento com ela, para que ela precisava,
para a saúde mental e emocional dela. Nós já nos divorciamos faz 10 anos, não tem mais que colocar o que aconteceu no nosso casamento, qual foi a história, não existe isso, é pai e mãe para sempre. E para ele, não. Para ele, ela é um simples boleto que ele paga juridicamente todo mês a pensão e ótimo. E durante esse processo eu fiquei muito abalada por saber desse processo. Eu não podia me aproximar da minha filha, não posso me aproximar da minha filha, não posso ver a minha filha, não posso visitar, ouvir, falar por telefone, por nada. Então, de imediato, eu passei pela psiquiatra novamente em Ribeirão Preto, onde eu estava, e eu fui internada de novo. Desta vez eu fui para o Hospital das Clínicas, um atendimento muito melhor. Passei mais 11 dias, fui encaminhada para acompanhamento pós-internação, de uma semi-internação no Hospital Dia, que é oferecido aqui em Ribeirão Preto, uma espécie de tratamento que você passa o dia todo, durante toda a semana, fazendo terapia, conversando com psiquiatras, fazendo grupos, todo tipo de trabalho psicoterapêutico para ajudar você a se recuperar até você ter alta realmente. Então, eu estou lidando com transtorno de personalidade dessa vez